Se ser abundante é o meu direito divino, por que eu não consigo receber? Receber amor, receber dinheiro, receber carinho, receber dos meus relacionamentos, receber do universo, receber saúde, receber prosperidade em todas as áreas da minha vida. Esse é o vídeo de hoje. Eu estou Giane, professora de autoconhecimento e metafísica, muito apaixonada em entender um pouco mais sobre as leis que regem o universo e como funciona todo o funcionamento por trás desse mundo que a gente enxerga com os olhos visíveis, mas que todo mundo que está aqui sabe, que já despertou a consciência, que não existe essa matéria se não existisse por trás uma consciência espiritual e todo o mundo invisível que cerca isso. Eu acredito que 99% do que existe é invisível. Eu acredito que a gente não é corpo físico, não é matéria, não é mente, não somos nossas emoções. Nós somos uma consciência espiritual que está aqui experienciando a matéria através de diversas formas e que quando a gente consegue se apropriar dessa nossa essência espiritual, dessa nossa consciência e pode observar tudo o que acontece com esse zoom out, com essa impessoalidade, a gente se apropria do nosso poder real e consegue mudar muita coisa na nossa vida. Mas para chegar nesse lugar e para conseguir ter essa consciência de observação de realidade, eu levei algum tempo. Tocou o interfone bem agora. Eu levei algum tempo. E um dos processos que foi para mim o grande catalisador, no sentido em que trouxe mudanças em curto prazo, no sentido em que eu fazia algo interno dentro de mim, alguma ferramenta de autoconhecimento que fazia com que eu mexesse internamente e via o mundo externo mudar, foi o trabalho com as emoções. E esse trabalho todo, ele foi fundamentado em cima, principalmente, do livro Deixar Ir, do Dr. David Hawkins, que é um psiquiatra norte-americano que já faleceu, mas que deixou para a gente como legado diversos livros que trazem como a gente se conectar cada vez mais com a nossa essência divina. Como a gente consegue cada vez mais sair desse lugar de olhar para a matéria e se identificar com ela e cada vez conseguir se conectar com a nossa pura essência. Esse é um exemplo de um dos livros dele, tá? Esse que está em inglês é Os Olhos do Eu, e esse eu com E maiúsculo, que seria o eu consciência divina, o eu Deus, o eu que tudo é, que tudo sabe, criador de tudo que existe. E foi usando as ferramentas que eu aprendi com ele, mas junto com diversas outras ferramentas também e técnicas, que eu comecei a trabalhar o que eu acredito que é o maior ponto cego para conseguir a abundância, que é ter lastro emocional. Então hoje eu quero que você expanda um pouquinho o seu olhar, entendendo que nós temos diversas, como se camadas. Nós temos o nosso corpo físico, né? A matéria, esse corpo aqui que já somatizou doenças às vezes, que já somatizou questões que aconteceram no passado e que hoje estão aqui latentes. A gente tem também um corpo mental, a nossa mente, que ela é regida por subconsciente e por consciente, e que os nossos pensamentos, eles vão trazendo e direcionando nossos comportamentos, nossas ações desse corpo físico.
Mas a gente também tem um lugar que muitas vezes é ignorado para quem trabalha com reprogramação mental, para quem olha para, né, as terapias holísticas, que é esse lugar do corpo emocional. As nossas emoções, elas entram até nós, elas chegam até nós através da percepção sensorial de algo que aconteceu. Pode ser um cheiro, pode ser um barulho, pode ser um toque que nos remete lá no nosso cérebro a o que eu faço com isso, como eu reajo a isso. Então, por exemplo, as emoções, elas são essas reações instintivas que estão codificadas já pela nossa história genética. Então, por exemplo, se eu te falar do cheiro de um bolo de fubá, para algumas pessoas pode remeter à casa da avó. Para outras pessoas pode ser um cheiro que traz memórias ruins. E eu vou reagindo emocionalmente ao mundo ao meu redor, de acordo com tudo isso que está gravado ali. E aí, falando um pouco mais da nossa infância, ao longo da nossa infância, a gente também foi criando memórias no nosso cérebro, caminhos neurais que nos ensinavam a reconhecer esse cheiro, esse barulho, essa fala e entender ela como positiva ou negativa, como triste ou como ruim. Quem estuda trauma, por exemplo, sabe que o trauma não é o fato que acontece, mas a interpretação que você dá a esse fato. As emoções que ficaram ligadas a isso, os pensamentos que ficaram ligados a isso, e principalmente a você ter podido ser acolhido ou ter recebido suporte ou ter tido apoio emocional ou não. Então veja como as emoções, elas são importantes para que você possa entender que muitas das ações que você toma, elas não são só resultados dos seus pensamentos. Elas são também resultados de processos ao longo da sua genética, ao longo da sua infância, que você foi vivendo e criando sistematizações sobre aquilo que você entende de como funciona o mundo. Hoje eu tô gravando em um lugar diferente porque eu tô em viagem e eu fiquei justamente na sala onde tá o interfone. Mas tudo bem, a gente continua aqui, vocês não reparem nesse interfone que de vez em quando toca. Bom, e o que a gente faz com isso então? Nesse processo de você se tornar observador de si mesmo, observador da realidade que você vive, é muito importante você aprender também a lidar com essas emoções. Por que eu reajo da forma como eu reajo? O que a gente chama de gatilhos. Por que de repente, quando eu sinto um cheiro num lugar, eu me desperta um bem-estar ou um mal-estar? E quanto mais você se conecta com essas emoções e você conhece e reconhece esses gatilhos, muito mais consciente você tem, muito mais consciente você é das suas sombras, e claro que muito mais facilidade você vai ter de permitir que elas sejam integradas, reconhecidas e liberadas. E dentro desse processo de entender as emoções, de começar a compreender por que eu ajo ou reajo de determinadas formas, esse nosso piloto automático que você começou ali no despertar da consciência a se tornar observador dos seus pensamentos, agora você se torna observador das suas emoções. As emoções, elas são primárias e elas, junto com os pensamentos, geram sentimentos. E você começa então a se tornar consciente de tudo aquilo que você sente. E quanto mais você se torna consciente do que você sente e percebe isso em nível físico, aonde que está essa tristeza? Aonde que está essa dor? O que é essa dor que eu sinto? É angústia? É culpa? É vergonha?
Quando você começa a reconhecer, a nomear, a perceber elas no corpo, você traz elas à tona e você se empodera do poder de mudá-las, digamos assim. E o que isso tudo tem a ver com a abundância? Bom, tem a ver que, se você estuda o processo de receber, você pode pegar isso de várias referências diferentes sobre o estudo de abundância. Você percebe que, para ser abundante, para ter prosperidade, melhor dizendo, eu preciso ter a capacidade ou a habilidade de receber em todas as áreas da minha vida. E esse receber, ele é muito intrigante, porque quando a gente está no começo, a gente pensa que a gente só quer receber coisas boas. E essa é a grande charada. Faz parte do processo de receber eu conseguir receber tudo o que chega. Então, digamos que eu tenho um nível ou uma quantidade de informações que eu consigo receber e processar. Então, eu consigo receber e processar sensorialmente, emocionalmente, nos meus pensamentos, uma certa quantidade de dinheiro, uma certa quantidade e profundidade de relacionamentos, uma certa quantidade e profundidade também em cada área da minha vida. Quando eu busco aumentar essa capacidade de receber, junto com ela, vem os ônus e vem os bônus. Quanto mais, e aí vamos falar especificamente de dinheiro, quanto mais dinheiro eu recebo, mais responsabilidades eu tenho. Então, eu estou apto a receber não só o dinheiro, mas toda a responsabilidade que vem por trás. E aí, quanto mais eu recebo, mais eu estou exposta. Quanto mais eu estou exposta, mais eu estou sendo vista. E quanto mais eu estou sendo exposta e vista, mais eu estou recebendo julgamentos, críticas, olhares. O quanto eu estou disponível para receber tudo que o outro me traz. Daquilo que ele considera bom, daquilo que pode ser talvez ruim, dependendo do ponto de vista. E esse processo de você conseguir suportar o receber, suportar a quantidade de informações, de responsabilidades, de críticas que você recebe, é o que a gente chama de lastro emocional. Lastro emocional é o quão mais eu consigo receber com menos reatividade, menos impulsividade. Então, como que a gente faz para aumentar a nossa capacidade ou habilidade de receber? Que ela pode ser treinada. A gente aumenta o nosso lastro emocional. E como que eu aumento o meu lastro emocional? É eu conseguindo me expor a diferentes tipos de situações boas e ruins e assimilando e sentindo e percebendo o quão eu estou aberta e receptiva e disponível para aquilo. Então eu posso colocar um aluno na minha frente e falar: eu quero que agora você se imagine recebendo um presente. É seu aniversário e você recebeu um monte de presentes. Como você se sente? Tem pessoas que adoram
que se sentem super bem, felizes, receptivos, se imaginam cada vez recebendo mais. E tem pessoas que se engatilham. Por quê? Porque aprendeu, às vezes, na infância, não sei, que receber presente é errado. Que você tem que pedir desculpa, que você tem que falar, não precisava. Isso tudo é muito para mim. O quanto você consegue suportar de coisas boas que chegam até você. É a minha primeira autorreflexão. E depois de olhar para isso, eu quero que você agora se coloque no lugar de receber aquilo que talvez você julgue como ruim. O quanto você consegue suportar de, por exemplo, imaginar você estar numa situação em que você é super exposto e as pessoas estão te fazendo julgamentos de todos os tipos. Se imagine num palco e algumas pessoas falando bem e algumas pessoas falando mal de você. Ou se imagine fazendo um curso online e as pessoas dando nota para você. O que você sente? Vergonha? Culpa? Raiva? Medo? Tristeza? Autoflagelo? Autocrítica? Que lugar você entra? Orgulho? Vaidade? Ou fica em paz? Ou fica em serenidade? Tem pessoas que têm dificuldade, eu sou uma delas. Tem dificuldade de receber. Por quê? Porque passaram a infância sendo as boazinhas, as perfeitas. E o perfeccionista não pode errar. Então tem muito medo de julgamento, tem muito medo de crítica, tem muito medo de receber. Somente quando eu amplio a minha habilidade de receber tudo que chega, sem julgamentos, sem resistências, desapegado dos resultados, é que eu consigo, então, me conectar profundamente com essa prosperidade. Uau, interessante, mas como? Como que a gente pode expandir o nosso lastro emocional? Como eu posso aumentar a minha capacidade de suportar sentimentos? O meu caminho foi esse caminho que eu te ensinei agora, que eu te trouxe agora, que foi com o Dr. David Hawkins, junto com outras ferramentas que eu conheço, que é basicamente você encarar tudo que chega. Porque veja, um dos processos de quem não despertou a consciência ainda, é estar no piloto automático, certo? E o processo de estar desperto é você realmente tomar consciência daquilo que chega. Então, é não só ficar observando o que você pensa, mas também observar o que você sente. Por exemplo, pode ser que alguém se engatilhou aqui, porque esse interfone não para de tocar. Eu não me engatilhei, mas pode ser que alguém aí se engatilhou e falou, gente, mas como que essa pessoa deixa esse interfone tocando e fazendo barulho aí? Ela não consegue ver que ela tinha que ter feito um ambiente diferente, e aí entra num lugar de julgamentos. Isso, os julgamentos, são os pensamentos que você gera sobre um fato acontecido. Mas eu quero te convidar aqui a ir mais fundo. Eu quero que você feche seus olhos e perceba o sentimento que você sentiu quando você engatilhou. Eu dei o exemplo aqui do interfone, mas pode ser qualquer coisa no seu dia a partir de agora. De repente, você se percebe irritado e não sabe por quê. Eu quero que você volte para o momento onde essa irritação começou e observe. O que aconteceu? Como você se sentiu? O que você sentiu? Dê nome para essa emoção. Busque identificar ela. E mais do que isso, vamos sair do raso. Eu quero que você fique com essa emoção.
Eu quero que você sinta essa raiva, essa vergonha, essa culpa, esse julgamento. Eu quero que você sinta o julgamento que você fez através de um pensamento. Eu quero que você busque qual é a emoção que está atrelada a ele e fique com ela. Eu estou sentindo raiva. Sinto raiva no meu corpo inteiro. Tenho vontade de dar um soco nessa pessoa. Tenho vontade de bater nela. Tenho vontade de chutar ela. Fique sentindo o sentimento. A partir do momento que você começa a enfrentar esse sentimento, a encarar ele de frente, e principalmente a permitir que ele exista, sem querer que ele mude, sem ter pressa, sem, ai, tá bom, já senti, deu 30 segundos, já tá bom, já senti, vambora. Não, sem pressa, sem ansiedade. Quero que você aprenda a acolher o que você sente. Você muda o seu nível de percepção de observador da realidade. Você passa a reconhecer muitos gatilhos que às vezes estavam muito invisíveis, que estavam passando desapercebidos, que estavam vindo desse sistema sensorial, de um cheiro, de algo que você nem percebeu, mas que te deixou irritado e você não sabe nem de onde vinha. Aliás, parênteses, cheiros são, entre os nossos 5 sentidos, né, é a forma mais recorrente ou mais forte de trazer para a gente gatilhos. Fecho aspas. E o que acontece quando você passa a observar a sua emoção, observar o seu sentimento, observar aquilo que está vindo nesse lugar, nesse corpo, que é o corpo emocional? Você começa a ter um segundo nível de observador de si mesmo, de observador da realidade. E o seu despertar da consciência, ele se amplia de uma forma muito grande. Então, desenvolver lastro emocional faz não só com que você aumente o seu poder de percepção, de observação de si mesmo, aumente a sua possibilidade de cocriação da realidade, como também te faz ter uma habilidade de manejar situações difíceis com muito mais rapidez. Então, se acontece alguma situação, por exemplo, de emergência ou de algum problema na tua vida, em vez de sucumbir ao drama, a se deixar desesperar e chorar, e por que isso aconteceu comigo, e cair na depressão e no desespero, te faz ter muito mais consciente do processo emocional que você está passando, sem deixar que esses pensamentos, sentimentos, inclusive de que o mundo espiritual denso, interfira em você. E com isso tudo você desenvolve uma maturidade emocional e espiritual imensa. E assim você se sente pronto ou está apto para cada vez mais suportar receber mais. E aí, para fechar, esse é um processo que você pode já começar a fazer por si só. A partir de agora, do que começa a acontecer da hora que você desliga esse vídeo, ou a partir desse vídeo, se eu fiz alguma coisa aqui que te engatilhou. Mas também pode ser o caso, como foi o meu caso, de você ter muitas emoções somatizadas no seu corpo. Você ter muita coisa guardada e reprimida. Porque muitas vezes quando você foi criança, você tinha que engolir o choro, ou quando você chorava, alguém já vinha e tentava não deixar você sentir aquilo que você estava sentindo, já queria rápido resolver aquilo.
Por N situações, você pode ter sido induzido a reprimir ou suprimir as suas emoções e sentimentos. E se você tem aí um potinho muito, muito, muito cheio de emoções reprimidas e guardadas, imagine esse copo que está relativamente no meio aqui, né, vazio. Imagine que a sua infância inteira, cada vez que você recebia uma emoção negativa, você ia guardando, 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 guardando. E esse copo está cheio a ponto de transbordar. Quando você se torna adulto, ou às vezes nem precisa chegar a ser adulto, né? Chega um momento em que você não consegue suportar mais nada e você fica altamente reativo. Então, tudo que chega, escorre. Tudo que chega, sai. Então, você sente raiva e você explode. Você, por pequenas coisas, de repente, entra numa crise de choro, ou cai numa depressão, numa apatia ou numa tristeza. Você está com o seu copo cheio de emoções reprimidas ou suprimidas. Precisa esvaziar esse copo. Quanto mais você vai esvaziando esse copo, maior vai sendo a sua capacidade de receber mais. E tudo que chegar do universo, você está apto a receber mais. Você continua esvaziando esse copo, desenvolvendo o lastro emocional e desenvolvendo a capacidade, então, de continuar recebendo cada vez mais. E é isso que eu chamo de curso Esvaziar para Receber. Foi um curso que eu montei a partir da minha própria trajetória, de ensinamentos, de conhecimentos que eu obtive de diversas fontes, em que eu desenvolvi uma forma ou uma técnica de liberação psicossomática dessas emoções para esvaziar esse copo aqui do passado, mas também para passar a viver consciente a partir de agora, em que você consegue então liberar aquilo que está guardado e seguir em frente com um outro nível de consciência. Esse curso ele é para alunos de nível intermediário ou até avançado de autoconhecimento. E se você se interessou, se você quiser começar essa jornada, eu disponibilizei gratuitamente uma playlist com 15 vídeos. Tem mais de 90 vídeos no curso completo, mas gratuitamente eu coloquei 15 vídeos, onde eu consigo começar uma explicação da técnica, você consegue entender um pouco sobre como fazer e quais são as primeiras coisas que você precisa olhar dentro de você para você começar a esvaziar esse seu copinho. Porque esse processo não é nenhum terapeuta que vai fazer por você. É você quem tem que fazer por você mesmo. É um processo de autoajuda, de autoconhecimento. É só uma forma que você talvez precisasse lembrar de aprender a se conectar com você mesmo. Para que você possa viver sem a necessidade de estar o tempo todo recorrendo a algum guru, algum professor, algum terapeuta, alguma pessoa, para que você possa estar no meio do, sei lá, de um domingo de manhã e ter uma crise e não ficar lá desesperado e abandonado esperando a próxima segunda-feira quando você vai conseguir falar com alguém, com algum profissional. É para você conseguir se empoderar de como cuidar de você mesmo em nível emocional. Como esvaziar esse copinho, permitindo que você possa receber. Eu desejo que você explore o seu lastro emocional e que cada vez mais adquira a habilidade de suportar sentimentos. E vou deixar aqui no final para você essa playlist gratuita que tem aí alguns cursos, você pode sentir se é para você, como você
se sente com essa técnica, se é fluida. E lembre-se sempre de continuar olhando para dentro e para cima, para Deus, que sempre todas as respostas que você precisa vão estar dentro de você. Gratidão e até um próximo vídeo.